Oi, eu sou autista e eu tive 2 crises na última semana. Eu não gravo muito vídeo falando sobre minhas crises aqui, porque sempre depois de alguma crise me vem uma sensação de culpa, como se eu tivesse perdido o controle do meu corpo e fracassado de alguma forma. Esse sentimento eu tenho porque a maior parte das minhas crises que eu tive durante a minha vida foram invalidadas. Ou chamavam de frescura, ou birra, ou que eu tava fingindo, etc. Mas acontece que as crises elas vêm e eu não consigo controlar muitas vezes. Sejam elas crises explosivas, aquelas que eu choro, grito e até me machuco às vezes, ou aquelas crises em que eu não consigo falar direito, preciso me recolher, enfim. O que acontece é que eu tenho elas. E muitas pessoas acham que essas crises elas são causadas por gatilhos específicos, mas às vezes elas são um acúmulo de coisas que foram acontecendo e desencadearam crise. Por exemplo, essa semana eu precisei começar um tratamento de canal. Além de tudo, está um calor bizarro, que mesmo na frente do ventilador, eu ainda assim estou passando mal. O suor me incomoda. Eu tomo banho, saio do banho suado. Por causa do meu tratamento de canal, eu tive que tomar alguns remédios, que fizeram efeitos com os remédios que eu já tomo. O acúmulo de coisas para fazer, que a sociedade espera da gente. O fato de eu não consegui me desconectar da internet. E alguns comentários que eu leio por aí, junto com o fato de que uma das proteínas vegetais que eu comia não estavam disponível quando eu fui comprar no mercado, fizeram com que eu tivesse crise. Sim, crises que eu não tinha há bastante tempo, de tão pesadas. E como eu falei, a sensação de fracasso é comum, vergonha. E fica muitas vezes a pergunta na minha cabeça, o porquê. Coisas que eu estava planejando fazer não deram certo por causa dessas crises. E essas crises aconteceram por coisas que eu planejei e não deram certo também. É um ciclo complicado. E mesmo a gente fazendo terapia, entendendo os sinais de crise, às vezes elas chegam inesperadamente, como aconteceu agora. E por fim, eu tô gravando esse vídeo aqui não só para falar sobre isso, mas também para trabalhar um pouco disso, sabe? Porque eu acredito que muitas pessoas devem se sentir como eu depois de crises. Porque a sensação de impotência é grande, mas a gente precisa entender que às vezes elas vêm e vão acontecer. E nessas horas, a gente não pode nos culpar. A gente tem que tentar se abraçar nessas horas de crise e tentar entender que nem sempre a gente consegue ter controle sobre tudo, mas é difícil. Eu não posso deixar que todas as pessoas que me envergonharam ou me invalidaram durante minhas crises, durante a vida inteira, façam com que essa vergonha perdure até hoje. A gente precisa aprender a lidar com isso, porque às vezes a ressaca pós-crise, como eu chamo, pode ser tão difícil quanto a crise em si. E é esse o vídeo. Obrigado por me assistir.